Bom, tem um exercício aqui, ele fala o seguinte, ó. Resolver a equação do primeiro grau. 5x menos 5 mais x, que é igual a 9 mais x. Bom, para resolver essa equação aqui do primeiro grau, nós usamos aí umas regrinhas práticas aí bastante útil aí na resolução desse tipo de equação. Primeiro, trocar os termos de lado da equação. Os que têm a variável x nós escrevemos antes da igualdade, ou seja, no primeiro membro da equação, e os que não têm a variável x nós escrevemos depois da igualdade, né? E no segundo membro da equação. E lembrando o seguinte, assim que trocamos um termo de um lado para o outro da igualdade, nós trocamos o sinal de operação dele, tá? Fazendo da seguinte forma, ó, se você observar, eu tenho aqui, ó, mais 5x. Então, esse mais 5x eu vou manter antes da igualdade, porque ele já está antes da igualdade, né? E com o mesmo sinal, ó. Então, mais 5x. Se você observar, eu tenho um x aqui, ó, mais x. Então, eu vou manter também antes da igualdade, ó, mais x. E agora, ó, se você observar, eu tenho esse mais x depois da igualdade. Então, eu vou passar para antes da igualdade, mudando o sinal de operação dele. Ó. Tá vendo que ele é positivo? Ele vai vir o quê? Negativo, ó, menos x. Terminou os termos que tem a variável x, nós colocamos a igualdade. E agora os que não tem, né? Nesse caso aqui, se você observar, eu já tenho esse 9 aqui, ó, mais 9. Então, mantemos ele aqui depois da igualdade, ó, mais 9, certo? E aí, e ainda se você observar, eu tenho aqui, ó, menos 5, o menos 5 antes da igualdade. Então, vou passar para depois da igualdade, ó, mais 5, ó, mudei o sinal de operação, tá vendo? Troquei de lado, troquei o sinal de operação. Agora, vamos reduzir os termos semelhantes, não é isso, ó? Aqui antes da igualdade, se você observar, eu tenho, ó, mais x menos x. Então, eu tenho um número positivo e um número negativo. Então, eu posso cortar os dois, ó, tá vendo? Anular, né? Ou seja, tem mais um, tirei um, sobrou nada, não é isso? Então, sobrou o quê? Esse mais 5x aqui. Então, nós escrevemos ele aqui, 5x, né? E do lado de cá, se você observar, eu tenho, ó, 9 mais 5. Então, juntando os dois aqui, os dois têm o mesmo sinal. Então, nós temos o quê? 14, ou seja, mais 14, não é isso? Bom, mais uma regrinha prática aqui, ó. O 5 está multiplicando a variável x. Aí nós passamos ele dividindo esse 14 aqui, ó, que não tem a variável x, né? Isso é uma regrinha prática também usada aí para resolver esse tipo de situação aqui, né? Ou então você pode dividir aqui por 5, aqui por 5. Mas passar ele dividindo é mais prático, assim nós fazemos. Então vai ficar assim, ó, x, repetimos a igualdade. Esse 14 aqui nós escrevemos primeiro, e aí escrevemos o 5 aqui de baixo, ó lá. Ou seja, passamos ele dividindo. Aí temos, ó, 14 sobre 5, ou seja, 14 quintos, né? Nesse caso aqui não convém dividir o 14 por 5, porque vai dar um decimal. Então, deixamos a fração. Encontramos o valor do x, aí encontramos a solução da equação. Aí escrevemos lá dentro a solução, ó. Nesse caso, ó, 14 sobre 5, ou seja, 14 quintos, né? A solução dessa equação aqui. Resolver a equação é encontrar o valor do x e determinar a solução da equação. Foi o que nós fizemos aqui, ó. 14 sobre 5 é a solução, tá bom? É uma equaçãozinha bastante simples, né? Mas tem que seguir esse espaço aí para você não errar, tá bom?